Ter um papo agora com o médico, porque, sei, talvez você conheça alguém, né, que esteja com sintoma gripal, aí não sabe se é resfriado, se é gripe, se é Covid, enfim. Sobre esse assunto, bater um papo com o médico infectologista do Hospital da Unimed, o doutor Cleiton Gregory da Silva, que gentilmente aceitou nosso convite para falar um pouquinho sobre isso. Fala, doutor, tá complicado esse negócio, o cara não sabe se é gripe, se é Covid, se é resfriado. Quais as principais dicas que o senhor daria para a gente tentar escapar um pouquinho dessa dúvida que paira sobre as cabeças das pessoas? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente é uma situação difícil. Os números de casos de atendimento por pessoas por sintoma respiratório nos hospitais da Grande Florianópolis têm aumentado bastante. No sistema Unimed, para você ter uma ideia, nós passamos ali de uma média de 25% de todos os casos que procuram emergência que eram respiratórios nessa baixa ali dos casos de Covid, e nas últimas 2 semanas isso está chegando a 30%, 35%, até 40% de casos respiratórios. E os sintomas às vezes se somam e se confundem um pouco, é o que dificulta muitas vezes até a percepção da pessoa. Será que é Covid? Será que é gripe? Será que é um resfriado comum, uma outra infecção viral? Realmente isso é um pouco difícil, até para profissionais de saúde. Daqui para frente, qual a principal dica de saúde para a gente tentar escapar, né? Dar uma burlada nessas viroses que estão espalhadas por aí? Na verdade, as recomendações básicas, até pela Vigilância Epidemiológica Estadual e a Anvisa, são em relação a não aglomerações, a gente manter o uso de máscara, principalmente nos ambientes fechados, higiene frequente das mãos, é extremamente importante. E eu considero que talvez o item mais importante, é uma coisa que nós na Unimed estamos tentando otimizar, pessoas que desenvolvem sintomas respiratórios, e eu acho que a gente tem que ter um alerta sobre isso, elas devem ser testadas. Hoje o alerta é mesmo que você tenha sintomas leves relacionados a um resfriado comum, como secreção nasal, às vezes uma dor no corpo muito leve, uma dor que parece um arranhadinho, procurar o sistema de saúde para fazer a testagem e fazer o diagnóstico. Essa nova cepa, a Ômicron, ela tem determinado casos positivos, mesmo em pessoas assintomáticas, e alguns com oligossintomáticas, né? Sintomas muito leves, que às vezes nem estavam relacionados ao Covid, se você não fecharia um diagnóstico de Covid, mas as pessoas estão positivando mesmo com sintomas leves. Nos alivia saber que é uma variante mais tranquila, né? Bem menos agressiva, apesar de mais contagiosa. Em relação a outros aspectos, aqueles comuns que a gente debate geralmente nessa época do ano, a limpeza do ar-condicionado, a boa higiene daquilo que a gente lida com as mãos do dia a dia, ainda mais estando na praia, na casa de praia, curtindo hotel, é sempre bem-vindo uma recomendação desse nível também, né, doutor? Perfeito. Essa questão de higiene ambiental, ela é extremamente importante. Então, o ar-condicionado, manter ambientes bem ventilados, principalmente quando você tem uma reunião de pessoas naquele ambiente, procurar manter as janelas abertas, isso favorece a circulação aérea e também reduz a transmissão de todas as doenças respiratórias. Porque lembremos que não é só o Covid e a influenza que os casos estão aumentando, mas você tem vírus sincicial respiratório, tem adenovírus, parainfluenza, tem outros vírus respiratórios que dão sintomas muito semelhantes. No caso do influenza, o tratamento tem sido diferente em algum aspecto ou não? É mais daquilo que nós já conhecemos de outros anos, só que agora com uma intensidade um pouco maior? Os casos de influenza, na verdade, eles podem determinar uma doença mais grave em pacientes que têm alguma doença de base, principalmente descompensada, diabetes, hipertensão, obesidade, pacientes mais idosos, quem não recebeu a vacina, esses têm um risco de agravamento da influenza. E muitas vezes, para esses pacientes que têm fator de risco, quando o médico faz o atendimento e suspeita de uma infecção de vias aéreas, ideal testar Covid. Testou Covid, deu negativo, você vai fazer a conduta na linha da influenza, porque muitas vezes outros vírus respiratórios são menos agressivos, digamos. Então, a influenza é a maior preocupação. Então, pacientes que têm comorbidade, que têm esses fatores de risco para agravamento, elas podem ser medicados com antiviral, que é o oseltamivir, que tem uma ação contra o vírus da influenza e reduz o tempo de duração dos sintomas e possivelmente um agravamento do quadro.
O senhor tocou agora em outro assunto, acho que é importante, de repente, falar um pouco mais especificamente sobre isso, dos idosos, né, ou seja, em faixas etárias, e citou também pessoas com comorbidades. Nesses casos específicos, o alerta deve ser maior ou a gente mantém essa intensidade que já estamos mantendo há 1 ano e meio, quase 2? Sempre a questão dos pacientes que têm, as pessoas que têm comorbidade, elas têm um risco de agravamento maior. E aí o COVID e a influenza, elas são um pouquinho diferentes, porque o COVID, você costuma pegar o COVID, tem aqueles sintomas nos dias iniciais, chega a ter alguns sinais de melhora e o agravamento vai ocorrer depois do 7º ao 10º dia, em média, para a maioria dos pacientes. Já na influenza, não. Você desenvolve o quadro de influenza com aqueles sintomas iniciais de vias aéreas, geralmente acompanhado de febre, mesmo que não a ferida, dor no corpo, o paciente se sente mais com fraqueza, cansado, né, inapetente, não consegue se alimentar bem, e aí ele vai progredindo, só progredindo. A influenza que melhora bem, ela em 3, 4 dias o paciente fica bem clinicamente. Mas o agravamento já ocorre ainda na primeira semana, um pouquinho diferente da Covid. Conversamos ao vivo com o doutor Cleiton Gregory da Silva, que é infectologista aqui da nossa Unimed. Obrigado, viu, doutor, por dispor do tempo para trazer e esclarecer algumas dúvidas aqui recorrentes de tanta gente que tem buscado, né, esses atendimentos. Obrigado, viu? Perfeito, estamos à disposição e agradeço mais uma vez. Valeu, um abração. Boa semana.